Olá, graça e paz. Quero agradecer a Deus a oportunidade, mais uma vez, poder chegar aqui dentro da sua casa, seu lar, no seu trabalho, no seu transporte, no seu carro. Não sei aonde você vai estar assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui trazendo para finalizar o segundo trimestre de 2023, a 13ª lição nesse trimestre abençoado que o pastor Elianai Cabral, através da revista da CPAD, na classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical, tem trazido para nós lições preciosas, tratando sobre relacionamento e família. Aprendemos aqui diversos temas que está aí na nossa playlist, Pastor Cláudio Gomes Reflexões, nosso canal no YouTube, a qual desejo que você aí possa se inscrever, para que novas reflexões aqui colocadas você possa ter acesso, compartilhar a outras pessoas, estará ajudando a sua família, ajudando a família de outros. Nós vamos estar estudando finalizando esse segundo trimestre, a lição sobre amizade. O tema, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. E eu quero trazer aqui algumas perguntinhas pertinentes para que possa corroborar com esta reflexão que nós vamos fazer no dia de hoje. Quando nós falamos de amizade, há uma pergunta, né? O que realmente é amizade? O que realmente é ser amigo, ou é ser amiga, ou ter um amigo, né? Você seleciona as suas amizades? Uma pergunta que você pode fazer para iniciar a aula, essa que será presencial também no dia 25 de junho, a partir das 9 horas, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus. Você, em qualidade de professor ou aluno, poderá estar participando e refletindo, iniciando a aula com essas questões, que muito ajudará aí a fixar a atenção para esse tema tão maravilhoso que nós vamos aprender aqui à luz da Palavra de Deus. Você seleciona suas amizades? Ou você é daqueles que, olha, sendo até amigo da onça, tá valendo, né? É uma frase que alguns mais antigos podem entender essa expressão. Até quando se fazia amigo secreto, né? Nas empresas onde eu trabalhei, a última empresa onde eu trabalhei, fábrica, por vezes se faziam um tal de amigo da onça, né? Era uma maneira carinhosa ali das pessoas se congratularem no final de ano. E para não ser amigo secreto, né, fazer amigo da onça. Por quê? Às vezes ali trazia um presente, trazia um mimo um tanto assim exótico, né, diferente para ali aquele ambiente de descontração. Mas eu quero também aqui trazer mais uma perguntinha que eu anotei aqui para você. Você já ouviu falar aquele ditado? Porque nem todas as amizades são boas, né? Quem tem um amigo como esse não precisa de ter inimigo, né? Não precisa de ter inimigo. Por que será que essa frase é dita? Por que será que essa lição, esse comentário é dito, né? A gente tem que refletir hoje nesse tema, a amizade de Jesus com uma família de Betânia, e também responder aí esta pergunta: será que Jesus está inserido nas suas relações de amizade? Se sim, a pergunta que eu ainda insisto em fazer: qual tem sido a posição que ele ocupa nesse rol de amizade? Né? Essas e outras reflexões dentro do assunto da CPAD, da lição da classe dos adultos, que nós estaremos trazendo aqui para alcançar esse objetivo que as lições propõem para nos ajudar aqui. Nós temos aqui algumas características que nós vamos estar abordando, mas dentro desse tema é importante que nós estejamos sempre prontos a entender, a explicar essa vida social de Jesus dentro desse âmbito da amizade. Vamos aí buscar e trazer aí, elencando aí alguns frutos que resultam dessa amizade que quando a pessoa tem, a família tem com Jesus Cristo, e quais as lições, né, que nós podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família ali, a exemplo, a família de Betânia. Já vamos trazer mais detalhes para você aqui. Antes de tudo, quero trazer para você aqui, nessa reflexão, uma definição de amizade. Você pode buscar aí nos dicionários, você vai encontrar diversas definições, mas uma das definições que a própria revista traz para nós: amizade pode ser caracterizada por uma relação de afinidade, uma relação de reciprocidade, de respeito e de confiança entre duas pessoas, né?
Então, desde já nós temos que colocar na nossa mente, nessa reflexão completa, que nós devemos cultivar esse tipo de relação com Jesus a partir do seio da nossa família. Dentro desse propósito, para que venhamos realmente a cumprir ser amigo de Jesus e termos Jesus como nosso amigo, as características que envolvem o significado da amizade, que é desenvolver um afeto, que é desenvolver uma reciprocidade, um respeito, um carinho por ele dentro do nosso lar. É o objetivo de nós estarmos afinando aí o nosso papel, o nosso relacionamento para com Deus, sabendo que Jesus, que é Deus Filho, ele também, ele deseja, assim como ele fez e teve vários círculos de amizade no quanto esteve aqui em terra, ele deseja também hoje, estando ainda à direita do Pai, intercedendo por nós, por mim e por você, mas está no nosso meio pelo Espírito Santo de Deus, desejoso de contar com a minha e com a sua amizade, E como amigo fiel, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus conosco, ele quer fazer parte de todos os momentos da nossa vida, E é interessante, e antes de entrarmos com profundidade nessa leitura, nessa reflexão, vamos estar aí trazendo durante a semana, eu não sei se você está assistindo essa lição antes da semana que antecede essa lição presencial no dia 25 de junho, quem sabe você está acessando ela durante a semana, ou até no finalzinho da semana, lá para o dia 23, 24, não sei. O que importa é que você pode acessar aí também, na nossa playlist, as leituras bíblicas diárias. Essas leituras corroboram para um entendimento maior na profundidade desse tema, a amizade, que é a palavra-chave dessa reflexão nesse último trimestre. Sabemos que dentro desse tema relacionamento e família, muitas outras mensagens poderiam ser colocadas aqui, Esse assunto ele é um assunto que não se esgota, visto que nós temos de Gênesis a Apocalipse, Deus tendo esse cuidado de cuidar do seu relacionamento, do homem com ele com o homem, e baseou desde o princípio, na constituição do homem, a formação da família. Quando ele valorizou ali o homem, orientou ele que ele deveria ali, portanto, deixar ao homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos seriam uma só carne. Ele estava ali inaugurando a família, um modelo em que deve ser conservado por toda a humanidade, sendo esse o padrão estabelecido por Deus. Mas em função do pecado que adentrou o mundo e pelas corrupções que se advêm das consequências desse pecado, o homem ter deixado de acertar o alvo, o projeto original que Deus reservou para ele e para a sua família. Problemas e desafios passam a surgir. E nós estivemos aqui, pela honra e glória do nome do Senhor, trazendo a nossa contribuição para esta tão singela e maravilhosa oportunidade, esse tema que Deus tem trazido para nós. Aproveite, esteja conosco, não saia daqui, assine aí o sininho de notificação para receber novos vídeos que nós estaremos trazendo. No próximo trimestre também vou estar fazendo um vídeo anunciando aí o tema que nós vamos estar trazendo, a conotação, muito importante também. Mas quero que você desde já sinta-se à vontade de poder pegar aí a sua Bíblia. Vamos estar refletindo sobre os pontos importantes que a palavra do Senhor traz. Quero convidá-los para participar. Dia 23 de junho dará início ao nosso Congresso de Varões. Serão 3 dias, 23, 24 e 25 de junho. Na sexta-feira, a partir das 19h30 e nos dias 24 e 25, sábado e domingo, a partir das 18 horas, na Catedral AD Jacareí, Rua Leitão 68, bem no centro de Jacareí. Congresso dos Varões. Tema: Sejam fortes e corajosos. Josué 1:9. Presença confirmada: Pastor Genivaldo Bento, Reginaldo Ribeiro e Edivaldo Bandeira. Sobre a coordenação, o pastor Samuel Alves, pastor segundo vice-presidente,
e na presidência do pastor Newton Soares de Carvalho. Congresso de Varões. Seja abençoado, participe, convide outras pessoas e vamos juntos adorar a Deus. E nesse tema sobre amizade, que é a palavra-chave que temos aqui na nossa lição, eu trouxe aqui, eu queria fazer antes de entrar objetivamente aqui no comentário das reflexões para somar e contribuir com outros comentários que você provavelmente pode preparar, seja professor ou até aluno, para participar presencialmente em sala de aula. E quando eu estava fora estudando sobre esse tema, eu peguei esse tema, falando amizade. Ainda que nós estamos dentro de um contexto religioso, bíblico, eu coloquei aqui umas observações que muitas pessoas consideram que o melhor amigo do homem é o cão, né? Agora, eu fiquei perguntando, né? E você pode fazer essa pergunta aí. E eu não tenho a pretensão de responder aqui como sendo a última resposta. Mas a questão fica por quê? Por que será que o cachorro, o animal, né, o pet ali, principalmente o cão, né? Tem vários tipos de pet. Ele é considerado aí um dos melhores amigos do homem. Aí eu fiz uma perguntinha, tentando buscar respostas àquela primeira pergunta. Será que é porque ele não guarda rancor? Uma pessoa que, às vezes, ela chega aí alegre, o cachorro está ali feliz recebendo. Se a pessoa chega triste, o cachorro está ali fazendo festa também recebendo. Se a pessoa chega de bom humor, ele recebe. Se chega de mau humor, ele recebe. Ainda que a pessoa ali pratique ali alguns tratamentos que não são tratamentos saudáveis para qualquer animal, é só ele virar, a pessoa mostrar um sorriso ou expressar o seu nome, dado o carinho que ele tem, ele esquece de tudo daquela repreensão imediata que teve, e ele está ali para dar atenção, né, ao seu modo latindo, lambendo, passando a sua patinha no seu dono, enfim. Por que o cachorro é assim? Será que ele valoriza mais os momentos bons que eles estiveram juntos do que os momentos difíceis? Ou você acha que aquele cachorrinho, aquele cão, ele nunca recebeu uma repreensão quando ele fez uma sujeira no lugar indevido? Muitas vezes o animal, ele nos leva a esse relacionamento de amizade entre o ser humano e os pets, principalmente o cão. E a forma de harmonia, de convivência entre eles, a gente acaba entendendo aí que o sentimento de empatia, parece que o ser humano tem mais facilidade. Aí eu me coloco no lugar dele, ele não me entende, eu tenho que entender a linguagem dele. E é talvez por isso que a amizade, dentro desse âmbito animal, entre o homem, o animal e o cão, passa a ser mais valorizada, né? Passa a ser mais honrada. E dentre outras lições que nós vamos trazer da palavra de Deus, eu trago essa reflexão extra aqui, que nos ajuda a aprender até com a própria natureza, né? Pelas coisas que foram criadas. Nós entendemos aí qual é o propósito de Deus divino para a nossa vida nesse tema relacionamento e família, nos tratando aí do relacionamento de amizade, principalmente agora nós estamos falando da amizade de Jesus para conosco e nós para com Cristo, né? Mas sabendo que não temos como amar a Jesus, porque a própria palavra, como o homem amará a Deus se não amar o próximo, que ele pode ver constantemente, né? Então é uma reflexão que nós temos que fazer. Há pessoas que dizem, a questão do cão ainda, né? A relação está mais na questão da sobrevivência, pastor. Ali ele tem necessidade de alimento, de comida, da bebida, né? Da água ali. Eu até entendo se você argumentar assim. Mas nós sabemos que existem tantos outros animais que não, também pets, que têm aí esse vínculo de sobrevivência, vamos assim dizer, mas que não tem tanto carinho quanto o animal, o cachorro, o cão, assim o tem, né? Isso são só alguns pontos de vista, né, que a gente traz aqui. Você pode aí analisar melhor e, se achar útil, usá-la na sala de aula também para refletir, porque muitas das vezes nós temos que parar para pensar se nós não estamos vivendo abaixo do nível dos animais, né? Eu, falando de amizade, falando de relacionamento, dentro dessa introdução, eu me recordo alguns exemplos que, dadas as lições, as ministrações, quando estavam ministrando em sala de aula, eu procurava colocar isso aos alunos, né?
que nós devemos manter essa boa comunicação, essa porta de entrada, deixar aberta, para que nós possamos falar do Senhor Jesus a outras pessoas. É necessário haver primeiro essa confiança, esse primeiro contato. E muitas pessoas que, dentro da convivência que nós temos, muitas vezes elas não agem dessa forma. Às vezes nós mesmos, tanto ocupados com tantas coisas dessa vida, nos embaraçamos com tantas coisas e tratamos o nosso relacionamento para com o próximo e nossas amizades, às vezes não com a dedicação que deveria ser dada, né? A amizade, ela é como uma planta, ela tem que ser regada, a cada dia ela tem que ser cuidada, né? Para que ela venha perpetuar. Porque, como nós já vimos dentro do tema aqui, dentro desse significado da amizade, há a necessidade de haver uma reciprocidade, há a necessidade de haver aí uma afinidade para que ocorra a verdadeira amizade. E acima de tudo, não menos importante, o respeito e a confiança entre as duas pessoas. Porque muitas amizades têm se rompido devido a essa questão da falta do respeito. Muitas amizades têm se corrompido porque esse fator respeito, ele já tem passado de longo. As pessoas confundem a liberdade em que aquela relação promoveu, e acaba ocorrendo exageros. E num dado momento a pessoa se ofende. Se fosse qual cãozinho, no outro dia estava balançando o rabinho, estava ali, latindo, querendo conversar, querendo interagir novamente. Mas o ser humano, ele tem aí as suas dificuldades pelo pecado que opera no mundo, e aí as mágoas, os rancores acabam brotando no coração. E mesmo quando liberado o perdão da parte de Cristo, porque sabemos que todos nós cristãos devemos liberar o perdão ao nosso irmão, ao nosso amigo, ficamos receosos de entrar em situação novamente semelhante, e então evitamos. A amizade não tem mais aquela afinidade, aquela reciprocidade, aquela convivência característica da amizade. E quando eu falo convivência, não é questão presencial. Eu tenho amigos que por anos eu não os vejo, mas sempre que podemos, um ou outro está mandando aí um bom dia, como é que você está? Tudo bem? Espero que esteja bem, porque sabemos que a vida é corrida, tá? E a ideia dessa lição, além de nós observarmos a explicação da vida social de Jesus, os frutos da amizade dele, e também elencar aí algumas lições que nós podemos aprender com a amizade com o Senhor Jesus, ela nos vai servir de modelo para nos ajudar aí a nortear aí o nosso processo de amizade que temos tido, e despertar outras, dar manutenção, àquelas que nós temos tido. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos ajudar a socorrer dentro dessas reflexões, para que nós possamos aí alcançar aí grandes vitórias. Antes da sequência, eu vou colocar para vocês na tela aí, as fotos aí dos nossos amiguinhos aí, os cães, Esse que vocês estão vendo na tela aí é o que nós temos aqui em casa. Uma foto não tão recente, mas esses aí são aqueles que por vezes você escuta aqui na nossa gravação, e eles ficam tanto agitados, ouvindo a nossa voz, ou até mesmo por algum passarinho, alguma coisa que acontece ali fora. Mas eles estão aí, e eu estou trazendo para vocês aí conhecê-los. Tenha paciência, tá? Tudo é bênção do Senhor, Nós vamos aí, antes de, já adentrando, na verdade, aqui sobre esse tema, a nossa verdade prática, quero colocar para você dessa lição, vou colocar para você na tela aí, vamos ler juntos, para desde já aprendermos. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade no relacionamento. Então, estamos vendo aí que, além do comentário do dicionário que nós trouxemos da definição de amizade, dentro da família, a amizade com Cristo, ela tem aí essa necessidade de ter comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade no relacionamento. Então, desde já nós podemos aprender aí que não há ter
como ter amizade com Jesus se nós não temos comunhão com Ele, né? O nosso texto áureo, que também já consta na leitura bíblica em classe, nós vamos estar lendo aqui com vocês, ele está registrado, coloco para você aí na tela, no texto do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículo de número 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Esse é o nosso texto áureo, tá? E com esse texto áureo, trazendo aí, mostrando que existe essa família, nós estaremos falando aqui sobre essa família de Betânia. Betânia era uma aldeia ali na antiga Judéia, em que habitava ali nessa família conhecida como e os seus componentes. O versículo do texto áureo já trouxe 2 nomes. Marta, a sua irmã, se chamava Maria, não está nesse texto, mas está no contexto dessa leitura, e também a pessoa de Lázaro. Então, esse contexto desta família, nesta região, durante o ministério terreno de Jesus Cristo aqui, na face da terra, né? Nós vamos entender, dentro para desenvolver essa lição, que essa família mantinha um relacionamento com Jesus. Ela hospedou o Senhor Jesus na sua casa. Todas as vezes que ele vinha para Jerusalém em viagem com os seus discípulos, já agora também no exercício do seu ministério, ele passava por Betânia, tinha ali a manutenção do seu relacionamento, né? Quero que você esteja aí já com a sua mão, em sua mão, a Bíblia Sagrada. Pega aí a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos fazer a leitura do texto em classe, para que você entenda aí com profundidade o contexto dessa história. O primeiro texto está em Lucas. Eu faço essa leitura aqui, Lucas capítulo de número 10. Eu faço essa leitura com vocês e o outro texto vai estar no Evangelho de segundo escreveu São João, né, e 2 versículos que estão constando lá no capítulo de número 11, tá bem? Eu faço questão de fazer essa leitura aqui, não simplesmente citá-la, para estimular você, quem sabe, não deixar para depois, e já agora começar a fazer essa leitura comigo. E muitos não têm a revista, né? Muitos ainda estão se despertando para participar desse ensino sistemático da Escola Dominical presencialmente, em todas as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em todo o Brasil, até fora do país, onde ocorre a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, tais como esse trimestre e outros temas em outros trimestres, é ensinado, é praticado, né? E nós estaremos aqui trazendo a nossa contribuição. Você abriu aí, Lucas capítulo de número 10, a leitura do versículo 38 ao 42, vou colocar para você na tela. Vamos ler. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, da qual não lhe será tirada. Agora a leitura em João, capítulo 11. Vamos ler o versículo 5, que também é o nosso textual, e o versículo 11. Leiamos. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Esse texto que acabamos de ler, a leitura bíblica em classe, trazemos aí também um entendimento que essa leitura, principalmente aí do capítulo 11,
Esse texto que nós trouxemos aqui da leitura bíblica em classe, ele trata aí de um contexto, né, da ressurreição de Lázaro. Por isso, o último dos versículos que nós lemos termina São João capítulo de número 11, né, e o versículo 11, a respeito: o nosso amigo dorme, eu vou despertá-lo do sono. O foco dessa lição não é sobre a ressurreição de Lázaro, mas nutrir-nos aí das informações a respeito desse exemplo, desta amizade de Jesus com essa família de Betânia. Nós vamos adentrar agora em alguns pontos importantes dos tópicos da lição e vamos estar destacando aí alguns textos para que você possa aí estar lendo conosco aqui presencialmente. Aqueles que forem possíveis estar colocando na tela, estarei colocando para você. E com certeza Deus vai abençoar grandemente. O primeiro tópico da lição, eu destaquei aqui alguns pontos importantes sobre a vida social de Jesus. Ele foi criado na cidade de Nazaré e ali ele desenvolveu um relacionamento com muitas pessoas. Você que leu aí e acompanhou durante a leitura durante a semana, você aprendeu aí sobre a leitura diária da semana, ou está aprendendo, se não você volte lá, você vai ver aí o relacionamento de Jesus Cristo com outros âmbitos de amizade, né? Com seus discípulos, também com Lázaro, reforçando aí com Marta. Você vai observar aí aprendizados do relacionamento do próprio Deus com Moisés, aludindo também dentro desse tema. Para adentrarmos aí no desenvolvimento dessa reflexão, nessa parte introdutória, voltada agora para especificamente o que a lição nos traz, nós temos aí que a vontade do Senhor, nosso Deus, para conosco, para com a família, ela é que nós cultivemos esse verdadeiro vínculo de amizade, tal qual a família de Betânia, na pessoa ali de Lázaro, Marta e Maria, cultivaram para com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero que você esteja aqui nessa história comigo, aprendendo essas preciosas lições de como a gente pode desfrutar desta amizade, desse relacionamento em família para com o Senhor nosso Deus. Nós vamos adentrar agora as reflexões dentro dos tópicos da lição. E nosso primeiro tópico nós vamos iniciar falando aí sobre a vida social de Jesus. Como Jesus foi um ser social, a convivência dele nessa casa hospedeira e Jesus sendo recebido por essa família. É importante nós entendermos que Jesus Cristo, quando nós temos aí já refletido nas lições anteriores, ele quando criança nasceu ali em Belém, teve ali desde já momentos de perseguição logo quando criança, avisado José pelo anjo da intenção de Herodes em matar ali todas as crianças de forma a alcançasse a pessoa de Jesus, visto que ele se enraiveceu muito pelos magos, pelos pastores que não retornaram trazendo aviso de onde Jesus estava, e segundo ele tinha falado anteriormente: olha, quando vocês descobriram onde ele está, me fale para que eu possa lá e adorá-lo também. Mas nós sabemos que a intenção era outra, que se confirmou nesse ato de mandar matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na cidade de Belém e aos seus arredores. José, avisado por revelação divina, ali os anjos orientou e ele desce para o Egito, mesmo já após ter passado por alguns momentos ali de convivência, levado Jesus ao templo para ser circuncidado, como assim o foi no 8º dia, e assim então ele por lá ficou no Egito. Mas nós temos visto também aí, através da leitura, a palavra de Deus, no texto de Mateus, capítulo de número 2, versículo 19, em reflexões anteriores, mas trazemos aqui a memória, quando morre Herodes, eles recebem também da parte do Senhor, ali José, a visita de um anjo novamente, e que os orienta através de sonho para que José ali voltasse, tomasse o menino, tomasse a mãe e voltasse para a terra de Israel. E o texto vai nos dizer, lá no versículo 20 do capítulo
2 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que esse anjo avisou: mortos já estão os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino, a mãe, e foi para a terra de Israel. Quando ele chega em Israel, ele ouve falar que Arquelau era quem estava reinando na região da Judéia, no lugar de Herodes, seu pai. Receou ir para lá. José receou. Então, mas avisado em sonho por divina revelação, ele vai para as regiões da Galileia. E é lá nessa região da Galileia onde se desenvolve todo ali a parte da infância de Jesus, a parte da sua adolescência, cuja adolescência nós refletimos um pouco na lição que nós comentamos na lição passada, a lição de número 12, Criando os Filhos Saudáveis, onde nós podemos aí ver desde a infância, a adolescência e a juventude de Jesus, lá no templo. Lucas capítulo 2 fala um pouco sobre isso, que mesmo quando eles estavam ali passando indo para as regiões da região de Jerusalém, para ali oferecer a Deus o seu culto, havia 3 festas principais que todo judeu varão participava. Nós vemos aí então desde já um relato mais profundo, abrangente, até somando forças a informações de outras lições anteriores, desta vida social do Senhor Jesus Cristo, ainda que já quando criança. Lucas capítulo 2 finaliza aí a leitura, mostrando ali Jesus no meio ali dos doutores, ensinando-os. E lá no final, no versículo 51, temos o relato bíblico. Eles agora descem, foi para Nazaré. E Jesus lhes era sujeito. Aqui está falando dos seus pais. E sua mãe guardava no coração todas as coisas do contexto que está relatado ali no Evangelho de Lucas, capítulo 2. E na lição anterior nós finalizamos mostrando que Jesus ele crescia na graça, na estatura, diante de Deus e também para com os homens. Então, nessa reflexão agora, nessa lição 13, nesse primeiro tópico, nós já podemos ver aí então que Jesus ele foi criado ali nas regiões de Nazaré. Desenvolveu a vida social. Você pode afirmar aí que ele aprendeu a sua profissão com o seu pai José, que era carpinteiro. Então essa profissão promovia com certeza ali uma convivência com outras pessoas da sociedade, ainda dentro de um vínculo, quem sabe, comercial, mas é importante destacar que ele tinha ali no seu relacionamento a amizade, tanto dos de dentro de casa, como os que estão também de fora, visto que eu normalmente tenho muitos amigos também, talvez você possa também ter amigos dessa natureza, que mesmo dentro do vínculo comercial, de interesse comercial, seja no açougue, seja no atendimento de uma aquisição da ração dos cachorros, ou mesmo no mercadinho mais próximo, a padaria, nós acabamos trazendo ali um vínculo de amizade, de reciprocidade, de respeito. Isso é importante. Quando nós não temos a presença, muitas vezes, daquela pessoa na nossa rotina, nós, muitas vezes, perguntamos o que está acontecendo, a pessoa está bem, não está, mostrando e comprovando que nós temos, assim como Jesus teve na função de carpinteiro, eu estou trazendo essa relação, você pode trazer também em sala de aula, que é possível manter esse vínculo de relação, de amizade, mesmo dentro de um âmbito que parece ser aparentemente somente comercial. Nós, como seres humanos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos sentimentos, nós amamos, nós respeitamos, sentimos bem perto daquele que nos trata bem, e isso é muito importante. Então, dentro dessa vida social de Jesus, nesse primeiro item, é importante que a sua profissão de Jesus dentro do âmbito social permitia a ele esse tipo de interação. Por vezes, eu me lembro do meu sogro,
ele tinha uma loja de escapamento. Muitos eram pessoas que, né, às vezes não tinha nem carro, outros até tinham, e não tinha nem um porquê arrumar ali na área do escapamento, mas tinha o prazer de sempre que pudesse estar na cidade, chegasse ali naquele estabelecimento e pudesse ali estar ali saudando o meu sogro com a paz do Senhor, conversando, trocando ideia, dando manutenção na sua amizade. Eu acredito que Jesus, sendo um homem perfeito como foi, ele com certeza, ele tinha dentro do seu ciclo de amizade, na carpintaria ali, seu pai José, e logo que nasceram seus irmãos, creio eu também, eles tiveram interação e trabalharam também ali. Eles puderam, até que o seu pai viesse a falecer, né, onde depois Jesus assume a casa, assume ali a liderança, na frente daquela carpintaria, ele teve esse relacionamento. Nós temos um outro ponto aí, já agora falando sobre o ministério dele terreno, já manifestando-se ali, após aquele primeiro episódio, lá em Caná da Galileia, né? Temos o exemplo do primeiro milagre que o Senhor Jesus, quando ele transforma a água em vinho, naquele casamento. Se ele fora convidado, sua mãe foi convidada, os seus discípulos foram convidados, nós temos aí mais uma prova desta vida social do Senhor Jesus, dentro do seu ministério, né? E assim, outras ocasiões, nós podemos afirmar, nas suas interações, o grau de relacionamento, de preocupação, de convivência e de amizade. Muitas pessoas os convidaram para estar na sua casa, para se alimentar, para ceiar. Nós vemos muitas vezes Deus na presença ali, Jesus Cristo, né, se reunindo na presença de homens da sociedade, mesmo alguns dentro dos fariseus, que os convidavam a estar na sua casa, um dos principais dos fariseus. Então nós vemos aí essa vida social de Jesus. Esse ponto importante, nós vemos aí que ele, inclusive, não foi por acaso que o Senhor admitiu até os próprios discípulos como no seu rol de amizade, né? Quando ele usa a expressão, lá em São João, capítulo 15, versículo 15, você que está aí, pode pesquisar na nossa playlist, Jesus trata os seus discípulos como amigos. E ele diz lá nesse texto, né? Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, né? Não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer, né? Vemos aí, dentro desse princípio da amizade do Senhor Jesus na sua vida social, que quando nós consideramos aquela pessoa amiga, aquela pessoa que nos está próxima, tem afeto, tem carinho, tem reciprocidade, né? Ele traz ali detalhes da sua intimidade, do seu relacionamento, da sua convivência, da qual Jesus Cristo manifestou perante os seus discípulos. Tal qual é a expressão que ele mesmo usa aí nesse capítulo de São João 15:15. Eu não os chamareis servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas os amigos sabem. Por quê? Porque ele manifestava e trazia tudo aquilo que do Pai ele tinha recebido para ali os seus amigos, né? Dentro desse tópico ainda, nós vemos aí no segundo item a expressão de uma casa hospedeira, buscando também corroborar o entendimento dessa vida social que Jesus tinha, pois, como eu disse já há alguns instantes, dentro das peregrinações de Jesus, todas as vezes que ele vinha para Jerusalém, ele passava ali pelas regiões da Judéia, ele vinha ali na aldeia chamada Betânia. Você pode abrir a sua palavra aí, a palavra de Deus, em São João, capítulo de número 12, versículo 11, quando traz a expressão bíblica dizendo a seguinte mensagem. Vou trazer aqui para você, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ele ressuscitara dos mortos. O relato da ressurreição está no capítulo 11. Versículo 2.
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Somente esses 2 versículos neste momento, para reforçar aí, dentro desse primeiro objetivo da lição, de explicar a vida social de Jesus, já mostrando agora ele dentro dessa família. Então ele tinha esse hábito. E dentro desse relacionamento de estar recebendo ali a família dentro da sua casa, temos ainda no terceiro item desse tópico, Jesus sendo recebido, um destaque para o recebimento dessa família, melhor dizendo, essa família, enfatizando essa família receber a pessoa de Jesus. Nós temos que ter ideia agora que dentro do ministério de Jesus Cristo, nesse contexto que nós estamos estudando, muitos, infelizmente, até dos seus próprios irmãos, eles não compreendiam a missão que o Senhor Jesus Cristo tinha a exercer da parte de Deus Pai. Mas ele encontrou na família de Lázaro, Marta, Maria, família de Betânia, um acolhimento especial. Um acolhimento especial. Então, dentro desse tópico, nós finalizamos aqui esse primeiro tópico, enfatizando que as marcas, dessa verdadeira amizade, dentro desse âmbito da vida social do Senhor Jesus Cristo, ela transcende o vínculo sanguíneo. A própria palavra de Deus mesmo, ela traz em alguns momentos para nós um ensino de que, às vezes, amigo que é melhor do que um irmão. E nós temos aí a evidência que isso ocorrera na vida do Senhor Jesus. Os textos que antecedem esse relato que nós lemos em classe, aqui, você vai observar, se você folhear a sua Bíblia, alguns textos anteriores. Lá, precisamente, vou localizar aqui para você agora, aqui, ao vivo, no capítulo 7, o relato da incredulidade dos irmãos de Jesus. Você pode ler e reforçar esse tópico 3, esse item 3 do tópico 1, melhor dizendo, quando ele destaca na lição, o pastor Leonardo Cabral, ele destaca na lição aí a respeito desta não compreensão da sua missão por parte dos seus irmãos. Então você pode ter ali um entendimento melhor. Mas nós vemos aí no capítulo 12 desse mesmo evangelho, folheando algumas páginas à frente na Bíblia, como já lemos aqui, uma família recebendo Jesus. 6 dias que faltava para a Páscoa, estava ali Marta, Maria, Lázaro, aquele que ressuscitava, também estava à mesa, oferecendo ali um banquete para o Senhor Jesus. Então, nesse momento, nós já podemos entender e enfatizar aí para nós e para a sala de aula também, que a família em Betânia, ela recebeu Jesus na sua casa. E é importante que nós possamos abrir o nosso coração para receber Jesus também na nossa casa. Não somente no âmbito familiar. Pastor, mas Jesus não está aqui mais, no sentido físico. Ele mesmo falou lá que eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador para que fique convosco. Ele fala também lá, pastor, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito que eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver estejais também. Mas nós temos visto à luz da palavra do Senhor que a nossa manutenção do nosso relacionamento para com Deus e com Jesus, nos dias de hoje, nós temos aí a própria palavra nos ensinando como manter esse relacionamento com Cristo dentro desta questão da vida social. Será que há condições hoje de eu ter uma manutenção de vida social com Jesus? Como que isso pode se dar? Quando você abre a palavra de Deus, eu estou falando e aqui folheando a Bíblia, aqui na sua frente, você observar lá no texto do Evangelho segundo escreveu São Mateus, de número 25, a partir do versículo de número 31,
Um relato sobre o fim do sermão profético, quando vai falar sobre a vida eterna e o castigo eterno também. O Senhor, entre várias coisas aí que ele vai relatar no momento da separação, quando Jesus vier buscar em glória, todos os santos anjos com ele, quando ele vai se assentar ali no trono da sua glória, todas as nações reunidas diante dele, onde ali a palavra do Senhor mostra que ele vai apartar um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas. E dentre os relatos que nós tivemos ali, ele vai mostrar que aqueles que estiverem ali à direita, ele vai dizer: bendito, vinde benditos de meu Pai, que possui a herança, o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Está lá em Mateus 25, 34. E o versículo 35, você vai entender a forma que você e eu hoje podemos estar relacionando-se com Jesus, mesmo ele estando não agora fisicamente, mas em espírito, porque ele é Deus, está em todo lugar. Ele diz aqui nesta passagem, quando ele relata sobre o fim do sermão profético, quando ele relata aqui no fim do sermão profético, ele diz no versículo de número 35 do Evangelho de Mateus, São Mateus 25. Porque tive fome e me deste de comer. Ele fala: vinde benditos de meu Pai, no versículo 34, possui a herança que está preparada. Por que ele está falando para vir? Porque teve manutenção, teve vida com ele, teve vida social com ele, teve amizade, teve reciprocidade, teve comunhão. Como foi feita essa comunhão? Está aqui, ó. Eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro, hospedaste-me. Eu estava nu, me vestiste. Adoeci, foste visitar-me. Estive na prisão, foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos ter fome e te demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Então, finaliza aqui a leitura no versículo 40 do Mateus 25, e você anota aí, mostrando, que assim como Marta e Maria e Lázaro teve dentro desse relato que nós estamos aí elencando aí a vida social de Jesus, ele foi recebido na casa ali de Marta e Maria. Você pode perguntar: Senhor, cadê Jesus para eu receber na minha casa? Está aqui, ó, relatado na palavra. Quando você faz a um desses aqui, ó, guarde bem essa palavra, Mateus 25, leia aí o 31 em diante, pode ler todinho, porque você vai ver aí também, quando no início dessa leitura falamos sobre ele vai apartar um dos outros, assim como o pastor aparta as ovelhas dos bodes. Porque a partir do versículo 41 vai também dizer para aqueles que estiverem ali à esquerda, a expressão: malditos, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que não dão essa manutenção nesta amizade, nessa vida de amizade com Jesus, farão parte desse grupo. Você está entendendo por que é importante nós estarmos aqui refletindo sobre essa amizade e o quanto essa amizade com Jesus é importante? Aí alguns nessa leitura respondem ali dentro desse ensino que Jesus está trazendo. O porquê que ele estava ali, ele relata o porquê que ele falou para apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que fora preparado para o diabo e seus anjos, mas você vai acabar indo para lá. Por quê? Porque ele fala aqui. E aí ele relata: porque eu tive fome, porque você não me deu de alimento. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu fui estrangeiro, você não me recolheu.
Eu estava nu, você não me vestiu. E assim segue tal qual as tratativas do justo que faz e que rega e que dá manutenção na sua amizade, faz para com o Senhor Jesus. Agora, na pessoa desses pequeninos, aqueles que não o fazem estão negligenciando essa amizade que o Senhor Jesus Cristo deseja que nós tenhamos uns para com os outros. Veja a importância dessa lição no seu impacto, não só dentro do relacionamento da família, né, que já nos traz benefícios naqueles que assim praticam, e bênçãos não somente no âmbito do já presencial aqui, mas também remete e alude para bênçãos eternas em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos passar para o segundo tópico, com o objetivo de elencar aí os frutos desta amizade. Nós já temos visto aí bastante fruto, mas vamos ver, à luz aqui do comentário da revista, o que nós temos para aprender. Eu anotei aqui, dentro desse primeiro item, desse segundo tópico, presença real do Filho de Deus. Já é um fruto, né? Nós temos aí que Marta, o exemplo de que Marta, Maria e Lázaro, dentro dos frutos da amizade que eles tinham com Jesus, eles puderam entender que não era somente uma relação dentro do âmbito humano. Eles observavam que Jesus Cristo, naquilo que ele conversava, naquilo que ele falava, naquilo que ele ensinava, aquilo que era objeto, conteúdo da informação, da manutenção daquela amizade enquanto estava ali hospedado com eles, eles puderam aprender que não era simplesmente um vínculo social, mas eles entenderam a importância dessa relação com o Salvador. Eles entenderam ali que estar na presença dele, desfrutando daquilo que o Deus encarnado tinha para ensinar, para revelar, era muito profundo. Era muito profundo. Ou seja, eles entendiam que aquela amizade passava de um vínculo financeiro, de um vínculo de como muitas pessoas hoje têm vínculos de amizade, mas dentro da área social, dentro da política, nas indústrias, no comércio, na escola, enfim. Aquela família, ela pode observar e ver que a amizade com o Senhor Jesus transcende o entendimento humano daquilo que de benefício, de fruto, a amizade com ele pode trazer de benefício para com a família. A amizade trouxe aí um outro ponto aí, já falando do segundo item, no desenvolvimento espiritual, o fruto da amizade com Jesus redunda aí esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual. Porque quando nós temos um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus, implica que nós não temos comunhão com Ele. E a forma de ter comunhão, de conhecer a Deus, conhecer a Jesus e ao Espírito Santo é viver com Ele. E é através da sua palavra. Ela é como o salmista diz no Salmo 119, 105 para todos aqueles que amam a palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos. O homem, a mulher, a família que preza e quer usufruir desses frutos da amizade com o Senhor Jesus, ele tem a palavra dele, palavra do Senhor, como lâmpada para os seus pés. Então, um dos frutos que a gente pode elencar aí, você pode colocar em destaque, da amizade com Jesus, converge em adoração, converge em contrição, converge em quebrantamento espiritual. Muitas vezes, dentro do nosso relacionamento, nós queremos chamar a atenção de um ou do outro, em vários tipos de relacionamento. Seja um relacionamento entre namorados, seja um relacionamento entre os cônjuges, ou mesmo no âmbito social, na indústria, na empresa. Há sempre ali um desejo de que nós possamos se destacar, para que possamos ser vistos, para que possamos ser honrados nesses relacionamentos. Falando em relacionamento em família, para com Deus, e dentro aqui da amizade, a única forma de nós chamarmos a atenção de Deus, o ser humano chamar a atenção de Deus,
está relacionado a essa questão da adoração e do quebrantamento espiritual. Eu acredito que aquela família de Betânia, Lázaro, Maria e Marta, souberam usufruir desse privilégio. Não é algo particular a eles, é algo que Deus ele demonstrou dentro da revelação progressiva e gradativa, em que, graças a Deus, hoje temos o cânon sagrado aí fechado, é suficiente para nos conduzir e manter-nos diante da presença do Senhor. Me traz aqui a memória, dentro desse tema de chamar a atenção, né? Antes de nós falarmos das atitudes distintas, né? Em que nós vamos observar aí que Maria teve, né? Nós vamos falar um pouco de Marta também, mas me veio aqui a memória, você pode abrir aí comigo, no texto do profeta Isaías, capítulo de número 66, livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo 1 e o versículo de número 2. Se você encontrar, aguenta aí que eu chego lá. Pronto, cheguei. Diz aqui o texto sagrado. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés, é o estrado dos pés, onde ele põe o pé para descansar. Que é uma expressão desse livro, usando essa figura de linguagem, o profeta está trazendo aí da revelação de Deus, o próprio Deus conversando conosco, mostrando aí a sua grandeza. Mas fique comigo aí, olha aí o que ele fala. Já que os céus é o meu trono e a terra onde eu descanso os meus pés, ele faz uma pergunta para todos nós seres humanos. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o meu descanso? Eu estou trazendo aí a conotação de nós queremos fazer algo para Deus, para impressionar, algo para Jesus, para que possamos impressioná-lo, para que, assim como muito comum no vínculo das amizades, dos relacionamentos, também no da amizade, é muito natural que isso ocorra. E ele revela aí, no versículo 2 desse texto do profeta Isaías, capítulo 66, depois de dizer e fazer essas perguntas, que casa vocês podem me edificar, que lugar seria o meu descanso? Ele diz, porque a minha mão fez todas essas coisas. Minha mão fez todas essas coisas. E todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Que coisas? O mundo. Todas as coisas, tudo. Mas, ele diz aí, mas eis para quem olharei. Veja que a própria palavra, o próprio Deus, ele mostra para quem ele vai olhar, para quem ele chama, a sua atenção é voltada. Para o pobre e abatido de espírito, e o que treme diante da minha palavra. Então, Deus é tudo, Ele tem todas as coisas. Então, nós só temos fruto bom, maravilhoso, se nós abraçarmos essa fé, essa confiança na pessoa do Senhor Jesus. Ele tem tudo. Por que não ter essa amizade com aquele que pode todas as coisas, é dono de tudo? Todas as coisas foram feitas por ele, para ele e por ele. Você pode anotar aí essa referência, Romanos capítulo de número 11, versículo de número 36. A palavra do Senhor diz aqui, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por que não ter amizade com o Senhor Jesus? Marta e Maria perceberam isso. Marta e Maria e Lázaro usufruíram desta maravilha, que é usufruir desse relacionamento, desta amizade. E assim, eles desenvolveram aí atitudes, comportamentos durante a sua convivência com ele, que demonstravam isso, Eu disse aqui que ia falar sobre algumas atitudes distintas de Maria, que a lição traz, por exemplo. Vamos ver aqui, primeiro aí, diz o texto de Lucas 10, 39, é um dos versículos da leitura em classe que nós lemos, quando Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Quem entende e quer usufruir
desse fruto da amizade com Jesus, ele deve possuir uma característica tal qual Maria teve. Ele tem que se dedicar, tem que ser tempo. E quando fala sentar aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo, é necessário parar, fazer tudo o que está fazendo em um determinado momento. Não disse deixar de fazer as outras coisas. Eu disse parar por um momento, para estar aos pés do Senhor. Quantas pessoas se dedicam aí tanto tempo para tantas coisas, normalmente até mesmo para as redes sociais, que se for contabilizado, e você sabe que tem como você descobrir até quanto tempo você tem ficado no Instagram, quanto tempo tem ficado no YouTube, quanto tempo tem ficado no WhatsApp. O próprio celular seu registra todas essas horas em que você ficou ativo. E se você pesquisar e chegar nessa informação, você vai se assustar. Depois você compara com o tempo que você tem dedicado para agir tal qual como Maria, nesse exemplo distinto que eu estou trazendo, de 3 exemplos que ela traz. Ela sentou-se aos pés do Senhor Jesus para ouvi-lo, conforme diz Lucas capítulo 10, versículo 39. Sempre que Jesus via Betânia, não era sempre que ele estava lá, mas sempre quando ele vinha, Maria parava o que estava fazendo e se dedicava a sentar e a ouvir tudo que o Mestre tinha para ensinar, tudo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tinha para revelar. O segundo ponto importante dessas características, atitudes distintas que a gente observa na vida de Maria, que era um dos membros dessa família de Betânia, e que nós vemos então ela acolhendo, nós estamos falando do tópico do fruto da amizade, né? Vamos observar aí como ela acolheu esse fruto, né? Nós estamos vendo aí, ela parou para ouvir Jesus, ela parava. E aí ela diz assim, no segundo tópico, né? Na ocasião, quando a lição traz aqui, né? A respeito dessa característica distinta. A lição vai trazer aí um episódio da ocasião de tristeza, de morte, quando Lázaro ele vem a falecer, né? O texto de São João, capítulo 11, versículo 32, vai nos informar que ela se lança aos pés de Jesus. Lançou seus pés e chorou ali as suas tristezas, né? Então, ela pôde usufruir dessa intimidade que talvez outras pessoas não tinham ou não faziam, e muitas pessoas não fazem ou não têm esse tipo de atitude porque falta intimidade, né? É necessário muitas vezes ter intimidade. Então uma pessoa vai chegar ali, quem é você? Está chegando aqui borrando meu pé? Não. Maria, dentro dessa característica distinta que a lição traz, ela pôde usufruir desse fruto, desta amizade que ela tinha com Jesus nesse momento difícil que a sua família passou. Versículo 32 do capítulo 11 de São João, né? Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, diz o texto, lançou os seus pés, dizendo, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja o grau de intimidade que ela tinha com o Senhor Jesus, fruto da amizade com o Senhor Jesus. E esta amizade nós vamos ver, né, que ela se aprofundou e de tal forma e foi recíproca da parte do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo, quando ela traz essa expressão e viu-a chorar, ele não a repreendeu, né? Porque ele viu ali chorar também outros judeus que ali estavam. E o texto do versículo 33 diz que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E o versículo 35 revela, Jesus chorou. Mostrando, né, que o verdadeiro amigo é aquele que ele tem alegria, né, ele sabe comemorar os seus momentos de felicidade, ele sabe partilhar nos momentos bons algo de bom para a sua vida. Mas também o verdadeiro amigo, e é um dos frutos da verdadeira amizade que todos nós podemos colher com Jesus, é que ele tem ali também aquilo que nós chamamos de empatia. Ele sabe colocar-se no lugar. Era amigo também dele, mas ela como irmã estava sentindo, e ele ali
se perturbou muito, não só por Marta, por Maria, né, pela morte de seus irmãos, mas também por todos que ali estavam chorando, e ele também chorou. Né? Então temos uma característica distinta dentro dessa amizade, desse fruto que Maria colhia e colheu, né? Dentro dessa área. Momento de dificuldade, momento de aperto, o amigo verdadeiro, ele está ali também para estender a sua mão. Se não pode estar, às vezes, presencial, mesmo à distância, ele está ali orando, intercedendo pela sua recuperação, pela sua restauração. É assim que nós devemos ter e dar manutenção à verdadeira amizade. Temos aí na terceira característica distinta de Maria, um destaque agora da ocorrência do episódio pós-ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, o relato agora do capítulo 12, lá do Evangelho de João, né? Versículo de número 3, onde diz a expressão: então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com os seus cabelos, e encheu a casa de um cheiro de unguento. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres. A própria Bíblia fala aqui porque ele era ladrão. Ele tinha bolsa e tirava de lá tudo que lançava lá. Mas Jesus olha para todos ali e diz: deixa, para Judas principalmente, deixa para o dia da minha sepultura, guardou isso. Nós vemos então aí, dentro dessa característica distinta do relacionamento de família, dessa amizade que Maria tinha para com Cristo, em que é clara aí a relação em que ela tinha de intimidade com o Senhor. Ela estava pronta para colocar tudo aquilo que ela tinha de valor para ajudar seu amigo Jesus Cristo. Realmente, aqueles que são realmente amigos, eles aparecem nessas necessidades. Isso não quer dizer que outros não são amigos, eu quero que ignore isso também. Mas eu passei uma experiência delicada no ano de 2021. Você pode ver aí nos vídeos das nossas reflexões o meu testemunho a respeito da experiência que nós passamos, o sofrimento, não só meu, mas principalmente da minha família, que aqui angustiada, aguardava o retorno nosso para casa. Ficamos 90 dias internados na Santa Casa de São José dos Campos, aproximadamente ali 50 dias entubado, 22 direto, né? E depois até completar 70 dias na UTI, com a tráqueo, respirando por aparelhos, mas de coma aproximadamente 50 dias. E nós fomos pegos de surpresa, assim como todos foram pegos. A lembrar que Deus usou muitas pessoas, muitos amigos, se compadeceram, e Maria, ela estava demonstrando para Jesus ali, porque nós vemos pelo relato que ela estava preparando a sepultura, ela estava, como diz o próprio Jesus aqui dizendo, né? Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Ou seja, o morto ali era ungido, né? Na preparação ali do seu sepultamento. E ela estava ali derramando aquele algo de grande valor aos pés do Senhor Jesus. E eu, voltando aqui ao meu testemunho rápido, a gratidão a Deus e aos meus amigos, muitos se dispuseram, muitos socorreram a minha esposa, a minha família, até que nós tivéssemos condições de buscar o recurso dentro do direito da Seguridade Social. Deus não deixou a minha família desamparada. Sabe por quê? Eu tive
a prática de fé e atitude de muitos amigos que estenderam a mão. Amigos da família, amigos de trabalho, amigos e irmãos em Cristo, que foram um canal de bênção para a minha vida e para a vida da minha família. Então veja aí quanto fruto a gente colhe, a gente pode elencar. Trouxe de Maria, trouxe o meu aqui, e nós temos uma amizade com Jesus. Porque quando as pessoas estão e fazem parte do corpo de Cristo, estão em Cristo, e Cristo está nelas, há essa comunhão, há esse entendimento, há essa partilha, há esse respeito, há essa reciprocidade. Dentro desse último item do tópico 2, para finalizar aqui sobre os frutos, alguns possam ignorar sobre o episódio desse contexto, quando muitos criticam a pessoa de Marta. Quero falar um pouco sobre Marta. Aqui vai falar sobre que Marta, ela tinha algumas preocupações, visto que na própria leitura que nós lemos em classe, a própria texto do versículo 40 de Lucas 10 relata que Marta, porém, andava distraída com muito serviço. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. E mesmo Jesus respondendo, que Marta, Marta, estás ansiosa, está fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, qual não será tirada. Dentro desse tópico, dessa reflexão aqui, a gente aprende que se Maria ela tinha uma profundidade de relacionamento espiritual com Deus, a sua amizade era profunda no sentido espiritual, na verdade, Marta, ela tinha também de igual modo, só que voltado às preocupações com os trabalhos do lar. Mas veja que o texto fala que ela estava trabalhando para servir. E dentre aqueles que estavam ali a ser servido, estava Jesus, estava Lázaro, estava outros dos seus discípulos que acompanhavam Jesus na sua trajetória. Então, esse era o modo em que Marta procurava estar agradando ao Senhor através das suas obras. O texto vai comentar aí que muitos condenam a atitude de Marta nesse momento em que ela é admoestada pelo Senhor aí nesse versículo 40, Só que a questão traz aqui uma perspectiva, eu achei interessante, é importante você trazer também em sala de aula, que ela, na verdade, ela estava ali fazendo um serviço ao Senhor, ela estava fazendo do jeito que ela tinha entendimento de fazer melhor para o Senhor. Quando o Senhor mostra, Marta, Marta, porque estás afadigada e ansiosa, a expressão ansiosa e afadigada com muitas coisas, e na expressão do versículo 42, mas uma só é necessária, Maria escolheu aí a boa parte, não quer dizer que a outra parte não deveria ser feita. Nós temos que entender o contexto aí do serviço, do trabalho, que todos ali na família estavam fazendo uma parte. O que o Senhor estava chamando a atenção e que fala a Marta, é que cuidado das coisas, o preparo das coisas, você pode fazer em todos os momentos. É certo que Jesus estava ali, ela queria talvez, quem sabe, priorizar aquilo ali. Maria, a diferença de Maria é que naquele momento, já que eu estou presente, como Jesus dizia assim, ela escolheu a boa parte, agora neste momento, ela priorizou estar na presença de Deus, de Jesus, em que ali ele estava. Isso não quer dizer que as demais coisas, como eu falei, não fosse necessária, que Marta estava ali trabalhando. Onde está o problema, pastor, aqui, que muitas vezes as pessoas não entendem? É que nós sabemos que servir a Deus não é simplesmente dentro do âmbito espiritual das coisas, somente espiritual, fechar o olho, adorar, cantar, louvar o Senhor. Nós temos visto aqui, dentro do primeiro tópico da lição, quando nós falamos sobre a vida social de Jesus, e que ele deseja ter um relacionamento, e isso implica em vida eterna, do ser humano com o ser humano, e nós temos para com ele.
e cuidarmos e agirmos e colocar em prática até esses cuidados que Marta agora estava tendo com ele, no alimento, no abrigo, no vestuário. Ué, ela não estava trabalhando ali para trazer o alimento para eles? Então veja que a palavra do Senhor não se contradiz. O fato é que nós temos que ler o entendimento dessa referência, desse texto de Lucas 10, e essa colocação de Jesus, à luz de todo o Evangelho, à luz de toda a Escritura. Então nós temos a entender aí que o Senhor estava tratando aí a respeito da prioridade. Assim como o Senhor ensinou lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, um texto bastante conhecido, onde o Senhor nos ensina, né, que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Olha aí, Mateus capítulo 6, ele está falando ali no contexto do alimento, do vestuário. Eu abri aqui numa outra Bíblia, aqui, ó, rapidamente. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E estas coisas ali está falando do alimento, do abrigo, da proteção, da segurança. Então, nós temos aí esse destaque desse serviço de Marta e Maria, Maria no sentido espiritual, de ir se alimentando, tendo esse fruto, né, e comendo esse fruto espiritual que Jesus tinha para dar, mas nós vemos aí também esse serviço concreto da parte de Marta para com o Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor espera que nós venhamos tê-lo também para com o próximo, né? Mas aonde fica então a questão? A questão é, como nós vemos aqui, a questão da prioridade. A prioridade, né? Nós temos que trazer ali o equilíbrio, né? Nós vamos ver isso mais detalhe agora nesse terceiro tópico, quando nós temos o terceiro item, o terceiro tópico, quando ele fala sobre a ponderação quanto aos cuidados da vida, né? Ponderação. Não adianta a gente querer ficar só no espiritual e não fazer a parte material, né? E ficar só na parte material, e muitos têm descuidado da vida espiritual. Estão na igreja, estão fazendo a obra, estão cuidando das casas do Senhor, mantendo ela limpinha, mas não têm o desejo de estar, por exemplo, na escola bíblica dominical. Não têm o desejo de estar nos cultos de ensino. É o tipo de crente Marta, que trabalha para o Senhor, mas só no âmbito social, material. Se chamou ela para qualquer outra atividade social, que vai ter movimento, relacionamento com pessoas, amém. Mas aprender com Jesus, ela não quer. Só que aí amanhã vem o vento, vem a tempestade. E a pessoa, às vezes, não tem a firmeza, a resistência, para vencer tal qual Jesus venceu, quando foi tentado ali, após o tempo do período do deserto, onde jejuou 40 dias ali. Ele venceu pela palavra. Então, entra aí essa ponderação, já adiantando aí alguns comentários desse terceiro tópico, lições que nós podemos aprender. Vamos citar aqui. Nessa lição, nós aprendemos aí com essa amizade, com Jesus. Que lição que a gente tira? A gente tira uma lição de amor. A gente tira que, dessa história de Marta, Maria aí, eles eram fiéis, e agiam como os discípulos de Jesus. Nós aprendemos aí com amor, você pode anotar aí, é um sentimento que deve nortear a relação cristã. Quais lições nós podemos aprender com a amizade com o Senhor Jesus? Vamos ver aí, compreender um ao outro, entender os limites de cada um. Jesus entendia Marta, Jesus entendeu Maria. Ele mostrou para Marta que Maria, naquele momento, estava escolhendo a boa parte, e não vai ser tirado dela isso. O Senhor está dizendo, nos ensinando, como nós já comentamos aí, dentro dessas lições, que o Senhor quer que a gente aprenda, é que a gente pondere a situação. Nós vemos aí, na mesma casa, tinha aí personalidades diferentes. Marta tinha um, Lázaro com certeza tinha a sua, e Maria tinha outro. E mesmo essas pessoas com personalidades diferentes, é preciso aí, e é uma das lições que a gente aprende, a gente ter disposição para conhecer cada uma dessas personalidades e ter aí um entendimento aí, e respeitar
Porque se você não entende, você não respeita. Você acha que todo mundo tem que ser igual a você. E aí você não está respeitando o direito do outro, né? Então, talvez esse seja um dos maiores desafios que nós encontramos hoje em casa para a nossa família. Quando nós lemos 1 Coríntios, vou abrir aqui para você, se você quiser acompanhar comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 13, nós encontramos um texto muito maravilhoso que o Senhor Deus nos traz, versículo 4 a versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 13, 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor, quando fala sobre essas lições, porque de amor e reciprocidade dentro da amizade. Olha aí o versículo 4. No intuito de nós fortalecermos aí a nossa empatia, né, e respeito com relação às diferentes personalidades dentro da família e a sua expressão de amizade. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Olha aí, versículo 5. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses. A verdadeira amizade está regada por amor. Não se irrita e não suspeita mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vem aí, versículo 7, né? Falei que ia ler do 13, de 4 a 7, nós lemos aí. Dentro dessa leitura, me lembra aqui, quero fazer um comentário com você. Dentro desse ponto, eu quero fazer aqui uma reflexão de algumas interações, de alguns relacionamentos dentro dessa área da amizade. Por vezes eu encontro uns amigos, né? E pergunto para ele assim, ô amigo, senti sua falta, rapaz. Seja num... pessoa, por exemplo, faltou não teve no ensaio, não teve no círculo, não teve na oração, não teve na escola dominical, enfim. E aquela costumeiramente a pessoa vai, né? E se ele é meu amigo, e quando eu falo para ele assim, senti sua falta, por natureza a pessoa, se é seu amigo, ela quer se justificar. Ou mesmo não sendo seu amigo, mas você tendo como amigo, não sei se ela tem o mesmo grau de amizade com você. E não sei se aconteceu com você, eu estou dizendo um exemplo que aconteceu comigo. E eu falei assim para a pessoa assim, a pessoa quando começou a querer explicar, não, é porque eu fui, o que aconteceu. Eu falei, não, você não precisa explicar, filho. Eu só estou dizendo que eu sentia falta. É uma coisa de sentimento meu. Você não precisa dizer para mim por que você não veio. Com certeza, eu acredito que você teve um motivo, né? Amigo que é amigo não precisa explicar. Porque chegou atrasado, porque isso, por isso que aquilo outro. O amigo entende que você fez realmente o esforço necessário para estar. E não deu. Não está no seu controle, né? Eu só senti a sua falta. Eu digo para ele, só senti a sua falta, né? Não precisa justificar. Porque dentro dessa verdadeira amizade, é aqui, ó, ele não se irrita, não suspeita mal. Então, se eu sou seu amigo, você realmente se considera meu amigo, e eu quero que você me considere, não requer detalhes e muitas explicações, né? O fato é que onde há respeito, onde há reciprocidade, e se aquele amigo tivesse uma dificuldade maior em outras ocasiões, você pode expor, havendo alguma situação que eu possa ajudá-lo a contornar as situações para que você possa estar presente, estou aqui à disposição, né? Porque tem pessoas, irmãos, que passam dificuldades, sentem às vezes um receio, vergonha de expressar a sua dificuldade e assim acabam omitindo ou até inventando outras coisas, por vezes acaba até mentindo, e nós temos aprendido aí que o pai da mentira quem é, por não sentir essa verdadeira amizade para com o próximo. Às vezes essa situação pode partir de uma visão errada de uma pessoa, como pode partir da visão equivocada de outra, né? Mas se nós temos como amigo, nós devemos também oferecer essa mão. Quem sabe a pessoa está passando uma situação financeira difícil.
Quem sabe a pessoa não teve condições de ter um passe do ônibus para mim, ou na urgência do tempo, quando percebeu que estava desprovida, não havia tempo de estar. Né? E a pessoa às vezes não quer se expor. Então, a pessoa, quando você perguntar, você fazer essa pergunta para alguém, não queira obter a resposta. Né? Não, só senti a sua falta. É só a sua falta, não precisa explicar motivo. Você deve ter tido os teus motivos. É um ensino. E caso eu puder te ajudar em alguma coisa, para que em próximas situações você possa estar conosco, estou à disposição. Ele sempre oferece uma carona. Enfim, aí se a pessoa quiser se abrir em detalhes, como ela é tua amiga, você poderá resolver essa situação e ajudá-la, se for esse o caso, ou em qualquer outra situação semelhante. O importante é nós evitarmos o julgamento. Eu acho que essa lição, tópico 3, dentro dessas lições que nós temos a aprender com a amizade, né, de Jesus com a família de Betânia, é desejar que todos nós possamos agradar a Cristo dentro daquilo que nós temos de melhor para oferecer diante do Senhor, mas ter o cuidado de não se distrair como Marta, em focar só na parte material, no serviço material, e acabar esquecendo aí da parte espiritual. Temos visto à luz da palavra que a nossa prioridade deve estar neste alimento espiritual. Né? Por que isso? Porque quando nós alimentamos nesse âmbito espiritual, quando no exercício do serviço da vida física, do dia a dia, que sofrerá ataques, sofrerá lutas, né? Sofrerá oposições. Quando você receber ali uma afronta por parte de alguém que às vezes você até julga de ser aquela pessoa que menos você poderia entender que podia vir algo, né? Esperava só que houvesse gratidão daquela pessoa, muitas vezes vem uma palavra dura. Quem que limpou esse banco aqui? Nossa, que sujeira, que porcaria que tá. Não estou dizendo que alguém faça isso, mas se alguém assim o fizer, aquela pessoa vai ser machucada. Mas se a pessoa está alimentada com a parte espiritual, ela vai entender que aquela pessoa não está falando contra ela. Ela está falando contra Deus. Porque o que você faz não é para você, está fazendo para Deus. Você fez o melhor e você vai ter a resistência para superar aquela afronta, aquele desafio. Conheço muitas pessoas que, infelizmente, outrora faziam um trabalho excelente, hoje não fazem mais. Algo machucou, alguém lançou uma palavra que ofendeu, e quem sabe por essa pessoa, não que essa pessoa tinha legalidade para falar aquela palavra ofensiva, não. Mas tinha o outro lado também, da vulnerabilidade da pessoa que recebeu aquela palavra. A pele daquela pessoa estava muito fina, faltava resistência espiritual. E é isso que dentro dessa relação de amizade que nós temos com Jesus, entre Marta, Maria aqui, nós temos aí abrir um leque de refletir sobre isso. Nós temos que tomar esse cuidado, né? A vida também aqui tem a ver, dentro dessa lição, né? Estamos falando aí de equilíbrio. Né? Eu estou falando aqui tem a ver de equilíbrio. Você pode citar em sala de aula, para reforçar isso que eu estou dizendo aqui, a mensagem que Jesus usou lá em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, palavra essa que ele aprendeu lendo, estudando, revelação da Escritura, lá do texto do Pentateuco, em Deuteronômio capítulo 8, onde o Senhor nos ensina que não é só de pão também que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, nós temos aí, dentro dessa lição de hoje, que nós podemos ter aí uma vida social com o Senhor, ainda que de uma forma um tanto agitada, né? Nós precisamos ter vínculos de uma amizade, uma raiz profunda espiritual no nosso relacionamento para com Deus. Não deixarmos de cumprir a parte social, a atenção, que inclusive quando fazemos a outras pessoas, estamos fazendo ao Senhor Jesus. Mas não podemos abrir mão do lado espiritual, né, do reforço espiritual, de estar aos pés do Senhor e aprendendo.
Porque a palavra que é base. A palavra, ela nos... Quando não é como uma casa que é construída sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, vem água, bate, ela fica firme. Mas quem constrói a sua casa simplesmente nas obras do dia a dia, vem o vento, vem a chuva, as águas correm. Aquela casa ela é deslocada da sua posição. E por vezes se torna em ruína. Por quê? Porque não estava basilado na rocha, que é Cristo Jesus. E eu disse essa semana, e repito, disse essa semana em reuniões ali presenciais em nossa igreja, um texto que está escrito em Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 11. Deus me faz lembrar aqui também, para corroborar com essa expressão desta base. 1 Coríntios 3, 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós temos que construir tudo em Cristo Jesus, na rocha. E é por isso que nós estamos aqui tratando sobre essa amizade de Jesus com a família de Betânia. Porque se nós tivermos essa mesma amizade com Jesus, a nossa família, a nossa casa, ter essa amizade, preservar essa amizade, dar manutenção a essa amizade, nós vamos usufruir de bênçãos. Com isso nós concluímos esta lição, afirmando aqui para você que a relação de amizade com Jesus e a família, ela é imprescindível, não dá para abrir mão. Acho que você já entendeu isso. Implica em comunhão com Ele o tempo todo. Não dá para a gente escolher alguns dias únicos da semana e os outros a gente esquecer. Porque esta palavra é alimento espiritual todos os dias. Temos aprendido aqui que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele é um amigo que não tem igual. E é por isso que nós precisamos ter o constante. Ele vai nos consolar, ele vai nos socorrer, seja no momento de alegria, seja no momento de choro. Família que cultiva essa amizade com o Senhor Jesus, ela vive numa outra dimensão. Não quer dizer que ela não vive problemas, mas ela tem uma forma de reagir diferente do que a maioria tem de reação. Ela vai procurar compreender cada membro da família, porque ela vai aprender com Jesus. Ela vai ter sentado para estar com Jesus. Ela vai ter relacionamento, ela vai ter vida cristã, e ela vai saber agir e principalmente reagir nos momentos mais difíceis da sua trajetória. Então nós ficamos aqui usufruindo desse privilégio que é desfrutar da presença de Jesus na nossa família. Espero que você que esteve conosco aqui nesse trimestre, aprendendo sobre essas lições. Quero agradecer a Deus, agradecer a sua presença. Nós vamos estar aqui no próximo trimestre, quem sabe dando continuidade também, usando reflexões baseadas na revista Escola Unical, trazendo outras reflexões extras, acrescentando aí essa bênção que Deus tem dado para nós, através da Escola Bíblica Dominical, através deste canal também, ajudando você como aluno na preparação e no estudo. Durante essa leitura que nós analisamos aqui, e essa meditação, essa reflexão, você pode se aprofundar aí. Não deixe de colocar aí convido a você a colocar aí o seu like, assinar o seu sininho de notificação, compartilhar isso a outras pessoas. E eu oro para que Deus te abençoe grandemente, a sua família, não só hoje, mas para todo sempre. A Deus toda a honra, toda a glória, para sempre. Forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família. Até uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Espero poder ter ajudado.